Graça e paz, meus amados irmãos, muito boa noite a todos que nos escutam nesta hora, nesta noite em que estamos em família ou mesmo que seja individualmente reunidos em nossos lares para orarmos ao Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto que foi objeto de reflexão nesta manhã no nosso culto matutino. Um bom número de irmãos presentes às 6 da manhã, das 6 às 7, a nossa hora de oração ali no templo, e certamente por conta do fato de que não teríamos cultos presenciais essa semana, alguns irmãos mais despertaram para estar conosco. Acredito que assim será também quinta e sábado, se assim Deus permitir. Então, nesta manhã eu fiz uma reflexão, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6, um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve da prisão para o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, assim nos diz a palavra: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, há um ano atrás, no início dessa pandemia, a palavra que nós mais ouvíamos eram essas: pandemia, coronavírus, Covid-19, e começamos a ouvir bastante a palavra mortes, entubado. Eram esses os vocábulos mais utilizados e ainda perdura. Inicialmente, a gente via isso um pouco distante de cada um de nós, mas hoje, dificilmente tem alguém que não tenha um parente, não tenha uma pessoa próxima, conterrâneos nossos, familiares nossos, amigos nossos, e alguns dos que nos ouvem nesse instante já passaram por esse problema. Então, aquilo que outrora a gente imaginava um tanto distante, hoje está bem perto. E eu quero louvar a Deus pelas vacinas. Orávamos e ainda continuamos orando para que Deus dê conhecimento, sabedoria aos homens, para que possam progredirem, a ciência possa avançar e um antídoto cada vez mais eficaz possa vir para combater essa pandemia. Embora ainda há muita confusão, conflito entre os poderes, como falamos dias atrás, talvez se houvesse mais harmonia entre aqueles que nos governam, entre os poderes, e até mesmo entre os cientistas, vamos dizer assim,
esse problema poderia estar mais, poderia ter avançado mais a solução desse problema, embora a gente sabe que tem lugar onde não há conflitos, todavia, entre poderes, entre os que governam, mas nesses países também isso ainda é um caso muito sério, não é só no Brasil. Ultimamente, nos últimos dias, essa crise agravou-se, né? E aquele pânico que do início ele parece retornar, porque durante esse período de um ano houve um tempo de uma certa calmaria, mas de repente lá vem aquilo que chama segunda, terceira, quarta onda, variantes, por aí vai, e começou a assustar e as pessoas cada vez mais ansiosas e número de mortes crescendo, e isso nos leva a uma reflexão. E eu entendo que essa parte das Escrituras tem muito o que nos ajudar. O apóstolo Paulo nos ensina como enfrentar momentos difíceis na vida, ele que estava praticamente com os seus dias contados, ele já sabia que estava próximo da sua morte, e é importante ouvir alguém experiente, alguém que tem conhecimento da palavra de Deus e alguém que sabe que os seus dias estão contados. É muito importante ouvir alguém assim. E ele diz aqui no versículo 6, veja só, no versículo 6 ele diz: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então veja que Paulo tinha convicção de que estava chegando a hora da sua morte. E todos nós iremos passar por esse momento. Os conselhos de Paulo aqui a Timóteo vão ajudá-lo a enfrentar momentos difíceis na vida, e nós precisamos também de encorajamento, pois os dias são difíceis e devemos estar preparados. E o apóstolo Paulo, veja como ele está enfrentando, ele sabendo, né, que os seus dias estavam contados, se aproximava o dia de sua morte, ele estava preso numa situação extremamente difícil, mas nada de pânico, nada de terror, nada de medo, nada de desespero. Pelo contrário, se você voltar uma página para o capítulo 1, versículo 12, veja o que ele diz no capítulo 1, 12. E por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Então aqui está o apóstolo Paulo, mesmo diante de uma situação adversa, mesmo diante de grande perigo, mas estava tranquilo, como assim dizendo: está tudo bem comigo. Então há que se haver uma convicção de que também a qualquer instante, a qualquer hora, pode chegar a nossa vez. A maioria vive como se isso não fosse uma realidade. Nós estamos, num problema tão grande e muitas pessoas parecem assim não estar nem aí. Nós não podemos ir a extremos, mas também não podemos descuidar como muitos descuidam, talvez razão porque esse problema ainda está tão grave como se encontra. Então Paulo, ele sabia que a sua hora ia chegar. No versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo nos ensina aqui, ele tinha convicção de que a vida cristã não era uma vida fácil. Ele mostra aqui que é como se fosse uma guerra, uma luta. Ele chama aqui de combate, de dificuldades, de sofrimento. Tão diferente do triunfalismo, que de uma certa forma se destacou no evangelicalismo moderno das últimas décadas, quando surgiu o movimento da teologia da prosperidade e que o cristão é só vitória, é triunfando, é sempre por cima, e parece que é como se estivesse sempre sem adoecer, sem sofrer, sem dificuldades nenhuma, sempre por cima. Não é bem assim. A vida não é fácil. Jesus Cristo deixa claro: no mundo tereis aflições. O salmista, no Salmo 34, verso 19, você lembra? Ele diz lá: muitas são as aflições do justo. Ainda domingo à noite, nós
baseado no texto de Isaías 43, vimos que na vida do Filho de Deus, criado por Deus, que verdadeiramente serve a Deus, ele pode esperar dificuldades. O texto diz lá: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Lá não diz se passares, mas quando passares. Ou seja, dificuldades virão. Paulo chama de combate a vida cristã. E a outra coisa que ele nos ensina nesse verso 7 é que nós temos que perseverar. Ele diz: completei a carreira. Como atleta, ele se preparou e foi até o final. Jesus Cristo diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Essa palavra perseverança, ela é uma palavra-chave nas páginas do Novo Testamento. Vem as dificuldades justamente para nos desanimar. E é como se fosse natural do homem se entristecer, desanimar diante de adversidades. Mas nós cristãos, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então o apóstolo Paulo tinha convicção de que a vida era difícil, era um combate, mas ele não tinha que jogar a toalha, por assim dizer, né? Uma figura de linguagem. O boxeador, quando não está mais aguentando o lutador, ele joga a toalha, ele desiste, desanima. E não devemos fazer assim, meus irmãos. Por mais difícil, devemos pedir graça ao Senhor para nos ajudar a permanecermos firmes, como Paulo diz aqui: completei a carreira. Eu quero saltar o versículo 8, depois eu volto ao versículo 8, mas me adianto para o 9, quando ele diz, se dirigindo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele quer enfrentar o sofrimento, mas ele quer fazê-lo na companhia de irmãos em Cristo. Ele tinha muitos, mas muitos tinham também abandonado. Se você adiantar aí para o verso 16, veja que expressão ele usa: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Embora tivesse amigos, e alguns próximos ele cita aqui nesse texto, mas ele chama Timóteo para vir ter com ele depressa. Ele precisava desta companhia, ele precisava de pessoas que estivessem próximas a ele, para ele enfrentar esses últimos instantes da sua vida. Embora a palavra da vez agora é isolamento, é isolar-se por conta da pandemia, tenha muito cuidado com isso. Você tem que ter cuidado para não viver em aglomeração, mas você deve também procurar associar-se com irmãos em Cristo, pessoas amigas, familiares, que lhe podem ajudar a passar por esse momento tão difícil, né? Então, a Timóteo, ele vai dizer um pouco antes: sofre comigo. Paulo estava sofrendo muito, mas ele não queria sofrer sozinho. Há muitas pessoas que, por conta das dificuldades que passam nessa vida, acabam se entristecendo, ficando muito ansiosas, depressivas, e às vezes se trancando e se isolando. Não faça isso. Paulo nos ensina aqui como enfrentar dificuldades, e ele quer enfrentar essas dificuldades na companhia de pessoas. Caso contrário, pode vir um mal ainda muito pior. É urgente isso. Ele diz a Timóteo: procura vir depressa. Então, meus irmãos, talvez alguém precisa de nós depressa. Urgentemente precisamos ajudar alguma pessoa. E você que está passando por algum momento difícil na sua vida, não se tranque, não se isole, mas depressa, procure a companhia de pessoas e, sobretudo, procure a companhia de Cristo em oração, para que Ele possa lhe ajudar. E por fim, aí eu volto para o versículo 8 e cito também o último versículo lido, quando ele diz no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E no versículo 18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial,
A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo enfrentou os momentos difíceis, enfrentou a morte. Como? Ele enfrentou isso, primeiramente, com convicção. Ele estava preparado para este momento. A minha partida é chegada, ele diz no verso 6. Ele enfrentou isso, consciente que a vida cristã não é fácil. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então Paulo sabia disso, e então por isso ele chama aqui vida cristã de combate, de uma luta, de uma guerra. Mas ele nos ensina também a perseverar. Ele diz: completei a carreira e guardei a fé. Lógico, faz parte da perseverança. Ele recebeu graça da parte de Deus para ir até o fim firme, mesmo estando passando momentos tão difíceis na sua vida. Então, esteja certo que não sabemos o dia e nem hora, mas chegará a nossa hora também. Não estranhe se a vida cristã tem sido difícil para você, porque a Bíblia chama ela aqui de combate. Mas atente para o exemplo daqueles que foram fiéis e perseveraram. Tem uma galeria no Antigo Testamento enorme de homens de Deus que, em face à morte, não amaram as suas próprias vidas a ponto de estarem negando o Senhor Jesus Cristo. De forma alguma, não negaram a sua fé no Senhor, mas viveram em completa fidelidade ao nosso bom Deus. Depois, Paulo nos ensina a enfrentarmos o sofrimento, enfrentarmos as dificuldades na companhia de pessoas e nunca isolados e nunca sozinhos. É o que nós temos aí no versículo 9: procura vir ter comigo depressa. E por fim, ele nos ensina, conforme o versículo 8, também esse versículo aqui 18, a enfrentarmos o sofrimento e o perigo da morte com esperança. O que ele diz aqui é que ele já estava convicto que a coroa de justiça o estava aguardando. E ele diz aqui no versículo 18: o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Na carta aos Romanos, capítulo 8, 18, Paulo diz que tinha por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que haveria de ser revelada. Ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Foi o Senhor Jesus Cristo que foi preparar. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e Paulo tinha convicção disso. E o perigo nesta vida, as dificuldades dessa vida, muitas vezes serve para atentarmos para um futuro glorioso que nos está prometido, para nos desarraigar. Nós somos muito apegados aqui às coisas desta vida e, de certa forma, o sofrimento nos leva a fazer reflexões, como nos diz o salmista: foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender a tua lei. Então, a males, como diz, vem para o bem. Ou como chegou a dizer, Charles Spurgeon, uma afirmação lida da parte dele, que a doença, a saúde é uma bênção, mas a doença, ele chegou a dizer, ser uma bênção maior, porque muitas vezes é na doença que nós nos aproximamos de Deus, mais de Deus, e não na saúde. Então, nesse sentido, é benéfico o sofrimento. E Paulo aqui está nesse sofrimento tão grande, mas a sua esperança estava em Deus. Amados, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas ruins e as coisas boas. Jamais nos desesperemos, mesmo que a sua situação esteja tão difícil como está, cada vez mais se agravando. Queira Deus que possamos ter dias melhores pela frente. Mas lembremos do patriarca Jó, diante do sofrimento tão grande pelo qual passou, fez aquela declaração solene, Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que nós possamos confiar assim no Senhor e buscar Ele em oração. Que Deus nos abençoe a todos, que todos tenham uma noite de paz, e vamos encerrar agora orando ao Senhor.
Querido Deus, amado Pai, nesta hora, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu coloco diante do Teu altar todos aqueles que nos ouvem nesse momento e aqueles que também não nos ouvem. Colocamos a situação, ó Deus, deste país. Lamentamos profundamente ser um país, ó Deus, em que a maioria anda realmente na contramão da Tua palavra. E assim, com tristeza, queremos clamar por arrependimento, ó Deus, para todos nós, para esta nação inteira, que esse país tão imenso se volte para o Senhor, diante dessa situação tão difícil que está passando. Eu oro por consolo para aqueles que têm perdido seus entes queridos. Eu oro por encorajamento para aqueles que estão passando momentos difíceis em suas vidas. Eu oro, ó Deus, pelos poderes que nos governam, Senhor, para que haja mais harmonia, possam buscar entendimento, possamos ter dias melhores pela frente. Eu oro ao Senhor pela obra missionária, que sempre foi difícil realizar e agora ainda mais. Eu oro a Ti, Senhor, pedindo por todas as famílias, os conflitos que existem nos lares, que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Deus. Eu oro em favor dos enfermos, não apenas por conta dessa pandemia, mas outros problemas, pessoas estão enfrentando, às vezes até mais sérios. Eu clamo a Tua compaixão, a Tua misericórdia em favor de cada um, tanto daqueles que nos têm pedido orações, ó Deus, como aqueles que têm os seus pedidos guardados em seus corações. Eu peço em nome de Jesus a graça do Senhor em favor de cada um. Responde ao Pai conforme a Tua vontade. Tu és Deus, Tu és soberano, Tu governas, Tu dominas sobre todas as coisas. E a Ti seja a honra, a glória. Eu te peço que responda às nossas orações com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E já te agradecemos. Amém.